Bom dia a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer ao convite, fiquei bastante feliz quando a professora Blanches, em nome como a coordenadora, e me fez esse convite. E eu agradeço muito, eu estou muito feliz, porque eu lembro quando eu entrei aqui em 2005, e eu participava de tudo quanto era evento, e hoje poder, de alguma forma, contribuir aqui neste lugar é para mim um momento de muita gratidão. E eu espero que a gente dialogue e que a gente tenha um momento muito produtivo aqui. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês e estar aqui essa manhã. O tema que eu vou apresentar para vocês é talvez um tema diferente, mesmo porque muitos aqui talvez não conheçam Dostoiévski, não saibam quem é Dostoiévski. Já começa um estranhamento pelo próprio título, o Evangelho segundo Dostoiévski. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre esse escritor e fazer essa relação entre a religião e a literatura. E eu acho que, como o professor Paulo falou, a nossa vida, os nossos estudos, eles não estão desvencilhados da nossa existência, da nossa vida, das nossas motivações. E eu estudo Dostoiévski desde 2006. Na verdade, eu estava no segundo ano da graduação, na matéria de Cristologia. E naquela época era o professor Cláudio, que era o professor, e ele pediu uma monografia, de final de semestre. E naquele momento eu estava lendo e descobri esse autor. E de lá para cá, eu falo que eu não sou calvinista, mas nesse sentido eu falo que eu acho que eu fui meio que escolhida por Dostoiévski, quase uma coisa predestinada, tô brincando, Assim, porque de lá para cá eu não consegui mais parar de ler o autor, e ele se tornou objeto da minha pesquisa da iniciação científica, depois do mestrado, depois do doutorado, e são aí 10 anos de estudos, Desde 2006, estamos em 2016, e eu continuo ainda muito apaixonada por meu objeto de pesquisa. Então é uma relação não só acadêmica, como uma relação também passional, uma relação de afetos e de muitas descobertas também que tocam e que eu acho que isso é importante também no mundo acadêmico. Eu acho que a gente não está distante dos nossos objetos, a gente tem que amar o que a gente faz. Então, eu acho que esse é um princípio para a gente conseguir ser um bom pesquisador, gostar do que a gente faz. E não ter isso como um fardo, como algo, eu tenho que cumprir um protocolo, não. Então, eu vou querer falar um pouquinho para vocês dele. Então, sem me estender muito, começa um pouquinho para cima, mas o título é O Evangelho segundo Dostoiévski, uma abordagem intertextual da imagem de Cristo. Então, já a gente vai entender exatamente esse título. Pode passar, por favor? Então, eu queria que vocês pensassem comigo, Seria possível reconstruir num romance um personagem à semelhança de Cristo? Imaginem um romance que fosse tão literário quanto evangélico e que expressasse um Cristo humilde, cheio de luz e de beleza, mas também excêntrico e deslocado, como Dom Quixote de Cervantes. Acredito que alguém já tenha lido aqui, Lá na escola Dom Quixote. E aí, a beleza de Jesus tocou a pena de um russo chamado Dostoiévski, que criou um trágico romance de um idiota, que é o título do romance, que é o personagem Mishkin, esse príncipe, No romance ele é o príncipe, o nome dele é Mishkin. Então, na realidade, ele já pensava em escrever um romance que tivesse elementos do Cristo bíblico. Então, esse é a capa do romance, É um título até sugestivo. Você chega na biblioteca e lida com um título desse, Você fala, não sei, talvez uns poderiam falar, não vou ler não, um título desse. Outros talvez falassem, poxa, despertou minha curiosidade. Quem seria esse idiota? Ou o que significaria este livro? E o Dostoiévski, ele escreve bastante. Então, os romances deles costumam ser romances longos, mas eu digo assim, que a gente, quando entra, a gente é seduzido pela leitura. E aí, o que seria essa relação, então, do evangelho bíblico e do romance? Então, a intenção é a gente possibilitar essa aproximação entre os evangelhos bíblicos, principalmente o evangelho de João, e o romance O Idiota, entre Jesus e o personagem Mishkin. E aí é que a gente lida com o que a gente chama de intertextualidade, porque a gente está lidando com textos que dialogam.
nessa referência ao Evangelho, nessa referência a Jesus. Então, nós temos a literatura bíblica, né, a história de Jesus narrada nos Evangelhos, e nós temos esse Cristo literário que o Dostoiévski cria. E como que a gente possibilita essa aproximação entre estes textos? Entre um texto da literatura bíblica e um texto de outra literatura, no caso a literatura russa. E aí, a intenção é a gente perceber como as ações dessa personagem se revelam como uma epifania ou uma presença literária de Cristo. E atentar para os intercâmbios, os efeitos e os novos sentidos que uma literatura cria na outra. No caso, a literatura bíblica e a literatura russa. Porque assim, quando a gente aproxima esses textos, a gente percebe muitos elementos que identificam o personagem do romance com Cristo, as ações desse personagem com Cristo, e como que a gente faz essa relação, como que a gente faz esse diálogo? Em que medida eu, lendo Dostoiévski, eu consigo entender ou ter uma visão diferenciada dos evangelhos bíblicos, e em que medida também esses evangelhos, de certa forma, foram fonte de inspiração para a criação dessa personagem. Então a gente tem aí um diálogo de textos, que a contribuição, né, dessa relação entre a literatura, a religião. Então, quem que é esse Dostoiévski, né? Eu coloquei uma fotinho dele, aqui essa foto já é mais do Dostoiévski, já mais pro fim da vida dele, né? Ele viveu só 60 anos, só não sei, né? Porque no século XIX talvez tenha vivido razoável. É que hoje a gente tem uma expectativa de vida um pouco maior, né? Mas talvez para a época dele ele tenha vivido o suficiente, né? Então ele é um consagrado escritor russo do século XIX que escreveu muitos romances. Dentre eles a gente tem Memórias do Subsolo, que é um texto bastante... é um monólogo, né, de um homem que ele não tem nome, ele é chamado como Homem do Subterrâneo, ou do Subsolo. A gente tem o Crime e Castigo, que é muito conhecido, o Idiota, que é o tema da minha tese, os Irmãos Karamazov, o Adolescente e outros, né? Dostoiévski escreveu muito, como eu falei, e tanto em termos de... Ele escreve desde a juventude, ele começou a escrever muito jovem, apenas com 26 anos de idade. Então, ele produziu uma vasta obra aí ao longo da sua trajetória. E aí, seus escritos marcaram a vida de pessoas ilustres, como Freud e Machado de Assis. Não é pouco, né? A gente pensa aí que o Memórias do Subsolo, quando Freud lê, ele diz que ele que nenhum escritor conseguiu ter essa dimensão da natureza humana como Dostoiévski. Dostoiévski, ele é estudado de maneira interdisciplinar, pois a gente pode ter pessoas tanto vindas da crítica literária, pessoas que estudam russo, a crítica literária russa estuda muito Dostoiévski, mas ele também é estudado na psicologia. Muitos psicólogos lidam com a obra do Dostoiévski justamente por essa profundidade que ele trabalha, dessa antropologia humana, dessa relação com a existência humana, com este ser humano tão ambíguo, tão difícil que é ser humano. Tanto que quando o Dostoiévski, ele não foi um acadêmico, ele teve uma formação militar, ele foi um alferes, e ele ficou pouco tempo. Ele vai para a Academia de Engenharia Militar em São Petersburgo jovem, e ele trabalha por volta de 4 anos com essa profissão. Depois, ele fala assim que ele abandonou o trabalho dele porque ele não suportava aquilo e que ele se dedicaria à carreira literária e passaria o resto da vida dele a tentar entender o ser humano. Então ele teve assim uma grande... Claro que ele sofreu bastante consequências, principalmente financeiras, porque afinal de contas ser um escritor lá não era tão, digamos assim, rentável, e ele passou por muitos problemas também decorrentes dessa escolha dele em se tornar de fato um escritor de literatura. Então, ele é muito estudado também na psicologia, na filosofia. Existem textos de Dostoiévski, de filósofos, que trabalham a perspectiva da filosofia
da religião também Dostoiévski, ou não só a filosofia da religião, mas como a filosofia, o existencialismo, a própria questão do niilismo aparece muito na obra dele. Então você tem muitos estudos também de Dostoiévski no campo da filosofia e da teologia também. Né? Existem autores, teólogos consagrados que estudaram Dostoiévski. Tem um importante teólogo que fez um doutorado em Dostoiévski chamado Nicolas Berdyaev, que é um teólogo russo, mas que é exilado na França, e escreve a tese dele também a partir de Dostoiévski, escreve um livro chamado O Espírito de Dostoiévski, onde trabalha também toda essa relação teológica na obra do Dostoiévski. E nas ciências da religião, né? Afinal de contas, a partir do momento que a gente escreve uma tese, a gente também dá uma contribuição acadêmica. Foi o que o professor, né, a gente tenta. Então, assim, hoje o Dostoiévski também tem sido estudado em programas de ciências da religião, há estudos. Recentemente, agora, a revista, a Faculdade Federal de Juiz de Fora lançou, e está para sair uma revista, né, acadêmica sobre Dostoiévski e a religião. Então, eles têm aí pesquisadores da área de ciências da religião fazendo essa interface, porque há muitos elementos a serem pesquisados em Dostoiévski, inclusive o elemento religioso e essa perspectiva religiosa na obra do autor. Então, ele possui uma biografia tão intensa quanto a sua obra. Né? Ele teve uma vida assim, muito intensa. Ele passou brevemente assim, na sua juventude, ele participou de um círculo chamado Círculo Petrachevski. Os nomes são meio estranhos porque são russos, eu não tenho, né? Círculo Petrachevski era o nome. E lá eles liam obras de literatura e ficavam lendo essas coisas que eram ditas subversivas. Na época, o regime era o czarismo. E aí o Dostoiévski sempre foi contra a servidão. Então eles, de certa forma, havia uma oposição a esse sistema, e que eles não faziam um confronto direto, mas havia essa crítica, não se concordava que a Rússia tivesse um sistema dessa natureza que permitisse a servidão. Por conta disso, esses manifestantes, esses estudiosos, do qual ele fazia parte junto com os outros, foram condenados pelo regime czarista. A pena por essa participação e esses subversivos políticos era o fuzilamento. Então, Dostoiévski ele passa por um momento em que ele seria fuzilado. A sentença era o fuzilamento. É colocado capuz nele, ele vai para a praça para sofrer a pena. Só que no momento em que o tiro seria disparado, o czar muda a sentença, meio que, tipo assim, dá uma segunda chance. E aí, então, ao invés do fuzilamento, eles são levados para a Sibéria como prisioneiros. O que também não é muito agradável, mas entre a morte e o exílio na Sibéria, pelo menos ele estaria vivo, tanto que o irmão dele se desespera, chora, o irmão dele Mikhail. E aí o Dostoiévski fala uma frase que eu acho muito, muito bonita. Ele diz assim: Mikhail, não fique desse jeito, eu ia morrer e eu estou vivo. Vida é vida em qualquer lugar. E aí ele vai para a Sibéria. Quando ele chega à Sibéria, ele ganha um exemplar do Novo Testamento, que era o único livro permitido. Afinal, a Bíblia não era tão subversiva assim quanto os autores que ele estava acostumado ou queria ler e que diziam que não podia. A Bíblia, assim, pelo menos podia ler a Bíblia. Então ele ganha um exemplar do Novo Testamento, que foi o livro de cabeceira dele. Ele coloca debaixo do travesseiro dele, e aí diz que ele ensina até um muçulmano na prisão a ler, né, em russo e tudo mais. E ele teve uma relação de afetividade com esse livro e de leitura, obviamente. Ele leu muito a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, quando ele está nessa condição de prisioneiro. E lá ele diz que ele encontrou as pessoas mais fascinantes, que ele conseguia perceber, mesmo no condenado, no assassino, esse elemento humano. E ele fala que se ele não tivesse passado pela Sibéria, ele não teria escrito o que ele escreveu posteriormente, porque a vida dele é marcada do Dostoiévski pré-siberiano e pós-siberiano. Então, essa experiência que ele teve no exílio foi fundamental para que ele pudesse produzir o que ele produziu depois, os grandes romances que tornaram ele um gênio da literatura, se a gente pode dizer dessa maneira. E ele se considerava cristão ortodoxo, mas assim, não tão
digamos assim, institucionalizado. Ele tinha uma fé, mas a gente não vê muita relação assim Ele também criticava muito, mas ele sempre, até por questão de ser russo, ele vem dessa tradição ortodoxa, né? O avô dele era um sacerdote, o pai dele chegou a ir para o seminário para estudar, mas desistiu, fez medicina. E o Dostoiévski então tem essa vertente aí dessa fé e dessa tradição ortodoxa, e isso vai aparecer também nas suas obras de maneira muito intensa, né? E aí eu coloquei para vocês, será que essa paixão por Dostoiévski fez eu até fazer um bonequinho dele em forma de biscuit, uma mini obra de arte, né? E aí e aqui alguns livros dele, né? Alguns romances e biógrafos. Eu falo assim que quem estuda Dostoiévski acaba ficando, por exemplo, os romances dele, o Idiota tem 699 páginas. E aí você tem os biógrafos do Dostoiévski que escrevem mais do que ele mesmo. Então assim, é infinito, né? Eu falo que a gente tem que ter uma certa disposição para ler, mas nada que você não consiga ler, porque é tão envolvente que você se perde, né? Então, eu vou falar então um pouquinho agora, já falando o que levou Dostoiévski a escrever então um romance com esse nome, onde ele tinha a intenção de criar um personagem com elementos crísticos ou com elementos do Cristo bíblico. O personagem Mishkin, gente, quando eu falo Mishkin, vocês já estão entendendo que é o personagem do romance, ainda que vocês não tenham lido, tá? Então, Mishkin. Ele sofria de epilepsia, como seu autor. Outro tema importante, Dostoiévski tinha epilepsia. E ele sofria muito com isso, ele tinha vários ataques. E no momento em que, inclusive, ele escreve o romance O Idiota, é o período da vida dele em que ele mais sofria de ataques epilépticos. Ele teve vários ataques durante o percurso. Nesse período ele também perde uma filha de apenas 3 meses de idade. Ele está na Europa, nesse período, escrevendo, porque ele está fugindo de credores. Ele tinha vários... deixou muitas dívidas na Rússia, foi para a Europa, então está fugindo de credores. Então ele está numa situação assim... Nesse período, só que ele escreveu O Idiota, ele se mudou 5 vezes. Ou seja, eu falo assim, gente, quem está escrevendo tese, TCC, fala, você consegue, é possível. Porque o Dostoiévski passou por tantas circunstâncias e escreveu um romance de tanta genialidade que é possível a gente passar por muitas adversidades e produzir todo esse percurso. Então não desanime se alguém aí está com seus textos e tudo mais, é possível, né? Não significa que seja fácil, mas é possível. Então, ele sofria de epilepsia, gente. Ele depois perdeu um outro filho também, com 3 anos de idade, que teve um ataque que durou por volta de 4 horas. E aí o filho falece por conta da epilepsia. E esse elemento da epilepsia é algo muito importante, porque ele falava assim que o momento que antecedia o ataque de epilepsia era o momento que ele tinha quase uma experiência mística. Ele fala que há uma relação entre sagrado e essa... Existem pesquisas, inclusive, nessa relação do êxtase, desse elemento. Então é como se a própria epilepsia causasse para ele uma experiência transcendente nesse limite entre a razão e a sanidade, né, e a loucura, ou o que antecedia esse ataque. Então isso vai ser um ponto muito importante, porque o personagem do romance também vai ter epilepsia. E aí ele eu já falei, né, foi sentenciado, eu já contei essa parte. E aí a esposa dele narra que ele nunca se separou desse livro sagrado. E há quem diga que a Bíblia foi um dos livros que mais interessou o escritor russo. E aqui é que eu falo que existe um grande campo de pesquisa, justamente por quê? Porque Dostoiévski é lido e é explorado mundialmente. A gente tem pesquisas no Brasil, mas tem pesquisas mundiais. E aí a grande questão é a seguinte: sabe-se que Dostoiévski tinha essa relação com o texto bíblico, com a fé, mas isso não é muito explorado. Porque geralmente as pessoas que estudam, às vezes estudam sobre uma vertente mais literária e às vezes acabam esquecendo e não percebendo esses elementos. Isso está sendo mudado. Tem surgido muitas pesquisas resgatando esse elemento
mais religioso na obra dele, essa relação que ele tinha com o texto bíblico também, né? E aí, ele vai fazer uma leitura própria do Novo Testamento. E a sua compreensão acerca de Cristo ganha destaque na figura do personagem. Ao criar a imagem deste herói ideal, Dostoiévski partiu naturalmente das próprias concepções religiosas e éticas. Então ele fala que ele tinha em mente essa ideia, retratar um homem perfeitamente belo. Para ele, o exemplo de uma figura bela é Cristo, mais especificamente o Cristo do Evangelho de João. Justamente por essa questão do Cristo do Evangelho de João estar mais associado com, né, eu fico até assim, porque aqui tem uma referência tão importante, né, o professor Paulo, estudioso do Evangelho de João, vou estar falando, mas esse tema da luz, se a gente vê o Cristo, até pintado na iconografia ortodoxa, ele é um Cristo iluminado, é um Cristo que tem uma certa beleza. Então, para o Dostoiévski, essa imagem de alguém belo, não belo no sentido só estético, mas belo também no sentido teológico, dessa iluminação, dessa transcendência, ele queria criar essa personagem que tivesse esses elementos, essas características. E aí, ele cria esse personagem que é um símbolo de Cristo. Ele mesmo fala, ele fala que ele quer criar esse personagem. Só que ele faz uma mistura entre Cristo, que é esse elemento do belo, desse personagem que ele entende que seria esse símbolo do Cristo, junto com o Quixote. Porque o Quixote tem aquele lado deslocado, aquele lado excêntrico, de alguém que está no mundo, mas não enxerga o mundo como o mundo é visto. O Don Quixote, ele tem uma visão muito peculiar do mundo, né? Tanto que as pessoas o veem como louco, o veem como um ser deslocado. E aí o Dostoiévski cria essa personagem que ele vai fazer essa mescla. É claro que eu não vou aprofundar aqui no Quixote, mesmo porque não sou especialista em... meu foco foi perceber essa aproximação com o Cristo bíblico, com esse primeiro elemento. E aí, a complexidade e essa tragicidade expressas no romance não são menores que as situações que ele foi produzido, como eu falei. Ele escreveu Idiota em condições bastante perturbadoras, passava por sérios ataques, problemas financeiros e luto e tudo mais. E aí, aqui a gente vai começar a entrar, então, fazendo essa comparação e essa aproximação possível, né, dessas imagens, desse Cristo, desse idiota e desses evangelhos no Mishkin do Cristo. Então, o Mishkin, ele é o herói, ou ele é o personagem principal, né, do romance O Idiota. Alguns autores que trabalham a Bíblia enquanto literatura, por exemplo, o Northrop Frye, ele escreveu um livro muito, muito interessante, quem tiver interesse, chama O Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura. E em determinado momento ele vai falar que a narrativa bíblica, ela também tem um herói principal, que seria o Messias. E aí, isso a gente pensando em termos de mais do Novo Testamento, né? Ele vai falar que o Messias, ele segue esse esquema circular. Então você teria a ideia de que Jesus estaria no céu, aí você tem a criação, ele participaria desse processo, o processo da encarnação, que é um processo que é muito bem descrito no Evangelho de João, né? Dessa, digamos assim, descida, desse ser que passa a habitar, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa ideia de que havia uma outra dimensão e esse Deus agora passa a habitar a terra. A morte, a descida ao inferno, a abertura, né? A questão do Hades e tudo mais, a ressurreição, a ascensão e o retorno ao céu. Então seria um esquema circular. Então, isso para Frye, ele entende que a Bíblia, por mais que ela seja um texto consagrado, um texto de fé, embora isso não descaracteriza o elemento literário da Bíblia, porque a Bíblia é escrita em forma de texto. Então, a partir do momento que a gente lida com o texto, a gente lida também com elementos da linguagem, com elementos da complexidade que é a linguagem, e tudo mais. Então a Bíblia, ainda que ela seja um livro sagrado, um livro da tradição cristã e judaica, né, pensando na tradição do Antigo Testamento,
ela não deixa esse elemento literário, porque ela é um texto. Então, se a gente for perceber, por exemplo, esse paralelo entre o Mishkin e Jesus, a gente vai perceber que é um paralelo, porque, no caso, o caminho percorrido por Cristo. Céu, Jesus junto do Pai. Terra, Jesus junto dos seres humanos, né? Ascensão, retorno ao céu após a ressurreição. Seria esse o esquema base, né? Tipo, seria esse o movimento. Céu, terra e céu. Lá no romance do Idiota, é interessante porque o Mishkin percorre um trajeto muito semelhante. Ele vive nas montanhas da Suíça, que é um lugar alto, metaforicamente associado ao paraíso, ao céu, que é o momento inicial do romance. Ele vive lá junto das crianças, é uma espécie de paraíso. Ele está lá no alto, na Suíça, nesse lugar. Depois ele sai de lá e vai para São Petersburgo, que é um lugar plano, das estepes, terrestre, como a gente diria, esse mundo, né? Associado aos trâmites da vida, do caos da cidade. E no final do romance a gente tem um retorno de Mishkin à Suíça, que seria novamente um retorno a esse lugar. Então a gente tem, dentro da própria geografia do romance, essas indicações topográficas desse movimento, que indicariam então que o Mishkin, ele também tem este elemento de, digamos assim, de presença diante das pessoas, né? E esses elementos crísticos. Gente, tá dando para entender? Beleza? Tá certo. Se eu falar rápido, me fala, tá? Eu sou um pouquinho afobada. Então, eu vou ler essa citação. Vou contar rapidamente aqui que eu descobri isso. A gente faz pesquisa, a gente fica 4 anos estudando lá o doutorado, né? Lendo coisas infinitas. E eu já tinha até passado pela qualificação, já estava com data já para entregar a tese. E já no final eu descobri esse livro, Dostoiévski e seu Novo Testamento, de um norueguês, né? Não sei nem o que falar o nome dele, Ketsan, não sei, já coloquei várias vezes no Google Tradutor para ouvir, mas não consigo falar. Então, aí eu descobri, este cara fez uma pesquisa genial. Ele simplesmente teve acesso àquele Novo Testamento do Dostoiévski, original, aquele que eu falei lá, que ele levou para a Sibéria, colocou debaixo do travesseiro e tudo mais. Ele teve acesso a esse texto. E o Dostoiévski fazia anotações, tipo nós, assim, né? Quando lê Bíblia, né? Ele pega lá e grifa e coloca nas margens e tudo mais. O Dostoiévski fez isso com o dele. Esse pesquisador foi lá, pegou esse Novo Testamento e fez um livro com essas anotações do Dostoiévski. E isso deu... Porque assim, eu já tinha uma intuição de que havia muitos elementos desse Cristo de João, mas eu não tinha referência para dizer isso, a não ser a minha leve intuição de pesquisadora. E aí, quando eu descobri esse livro, eu fiquei assim, impactada. Por quê? Porque ele vai mostrando, então Dostoiévski pega lá o Evangelho de Mateus, ele grifa tais e tais capítulos e versículos, e ele faz índices de marcação. Esse é muito importante, esse não é tanto, tal. E é interessante que as anotações que ele faz, as referências que ele faz em relação aos evangelhos de Mateus, aos sinóticos, né, não são tão longas, assim. Ele cita 7 referências em cada um dos evangelhos aproximadamente. Só que no Evangelho de João ele faz 58 referências em toda a literatura joanina, incluindo o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. Então a gente percebe que ele tinha um certo, pelo menos ele curtia mais João, porque assim, na proporção, né, ele grifou muito mais a literatura joanina. Então isso mostrava que havia um interesse muito grande por esse tipo. Então esse livro assim chegou como uma luz, né, justamente para que, colocando essa minha hipótese, que é realmente, porque pelo fato de ser um cristão ortodoxo, ele está muito ligado com essa tradição joanina, talvez até inconscientemente, pelo fato da própria cultura, dele estar imerso nessa tradição. Então, o Ketsan, ele vai falar, né, um pouco sobre essa relação. Então, vou ler aqui a citação dele. Como o Cristo do Evangelho de São João, ele, no caso Mishkin, também veio do alto, das montanhas, da Suíça para a Rússia, a terra das estepes, onde ele imediatamente tornou-se um estrangeiro, um confessor que não é deste mundo. Ele pertence aos puros de coração, sente compaixão sem ódio e amor sem crueldade.
Como Cristo do Evangelho de São João, ele é representante de um mundo com uma índole distinta. Nele nós encontramos uma virtude que é submissa e que pode ser somente alcançada por meio da humildade e do sofrimento. Então aqui a gente percebe essa primeira aproximação. Por favor. Então, quando a gente lê lá o início do Evangelho, o prólogo, né, a gente tem esse destaque, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso já rendeu muitos estudos e é uma coisa que até hoje a gente estuda, não é? E eu acho que é um versículo que, assim, dá-lhe, né, conta de um versículo, tamanha a complexidade desse prólogo do Evangelho de João. Mas a gente tem aí uma ideia dessa encarnação, desse logos, dessa palavra, enfim. Para os cristãos, Deus se humanizou para que os seres humanos pudessem participar da sua natureza divina. E aí o Paulo, ele diz isso, né, de maneira poética. Em Filipenses, ele fala, pois ele, no caso Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, se esvaziou, né, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Então, para a tradição cristã e para a tradição ortodoxa, existe um conceito muito importante que eles chamam de deificação, que é justamente essa troca, né? Cristo assume a natureza humana para que os seres humanos tenham a natureza divina, uma troca a essa relação. Então, de certa forma, o Mishkin, ele tem esse elemento dessa natureza divina. Ele é um personagem que se destaca dos demais personagens. Ele é um personagem que, à semelhança de Cristo, ele vai se revelando como uma presença. E aí, esse conceito da encarnação, né, como eu estou falando. O advento da eternidade do tempo, do Deus humano que habitou a terra. A presença de Cristo, ela ilumina, ela transforma, mas ela também escandaliza e incomoda. Então, assim também ocorre com o Mishkin. O Mishkin, ele é essa personagem que chega como uma grande luz, né? Eu estava conversando com a professora Margarida, ela, e aí, Tchê? Né, Tchê? Eu estava conversando com ela, que tal, né, Tchê? A gente estava comentando sobre isso e eu falei assim, a luz, ela é bacana, ela ilumina, só que às vezes essa luz, ela pode incomodar. Por exemplo, um farol alto. Se você liga um farol alto, você pode ofuscar e cegar. Ou, por exemplo, se você está dormindo, né, e alguém chega e acende a luz, não é nada agradável. Porque naquele momento, há um momento em que você estaria muito melhor, tipo, nas trevas do escurinho, do que se alguém chegasse e acendesse aquela luz. Então, a luz, ao mesmo tempo que ela ilumina, ela impacta, ela causa um desconforto. Então, eu acho que essa relação de iluminação e de desconforto está presente em Jesus e no idiota. Porque é como se na presença no idiota, no Mishkin, né? Fica até estranho dizer dessa forma, né? Então, mas é isso mesmo, né? Assim, fica estranho, mas é isso mesmo, porque o personagem, ele tem ele é chamado ironicamente, né? Até de idiota. E aí eu fico pensando que essa dimensão do incômodo é como se a gente, na presença da personagem, ou na presença de Jesus, a gente conseguisse enxergar coisas que a gente não conseguiria enxergar e muitas vezes lidar com essa questão incomoda. Às vezes quando você está, sei lá, principalmente mulher, né? Chega na frente do espelho, sei lá, percebe uma espinha. Se você não tem muita luz, você nem percebe. Agora você está tudo iluminado, você chegou lá na frente do espelho e começou a perceber todas as suas imperfeições, isso gera um certo desconforto. Você fala, pô, talvez um botox ou uma maquiagem, não sei, né? Eu estou precisando melhorar isso daqui. Mas se você não tem muita luz e está faltando, você não vai nem perceber isso. Então, assim, a luz também nos coloca diante da gente também. E quando a gente está diante da gente, a gente percebe coisas que antes a gente não perceberia. Isso gera incômodo. Então a personagem, e Jesus também, tem essa capacidade de iluminar, mas essa iluminação não é tão zen, né? Essa iluminação, ela gera um confronto. Ela gera um incômodo. Então a presença do Mishkin é assim, ele entende as personagens, mas as personagens não compreendem. Ele ilumina e ele gera um certo desconforto. Ele consegue transcender aquela atmosfera, mas isso gera um certo incômodo também. Algumas
mais falava para o pai. E mesmo assim, eles não entendiam. Então, há essa relação, né, desse desconforto em contato com essa luz. Então, é recorrente tanto no Evangelho quanto em Vidiota, o tema da luz. E tem um teólogo oriental chamado Gregório Palamas, que ele diz assim: aquele que participa da energia divina torna-se, de certo modo, ele próprio luz. Na tradição oriental, não se define Deus, é o que a gente chama de teologia apofática, que é o contrário de esses nomes gregos, né? Eu já não sei muito, né, Paulo? O apofático, ela é chamada também de teologia negativa, porque ela define Deus não afirmando o que Deus é, mas negando aquilo que Deus não é, porque a gente não poderia definir Deus. Então Deus está para além das próprias definições. Então é negativa no sentido de que a gente não define, a gente nega qualquer tipo de definição ou de afirmação em relação a Deus. E eles vão dizer assim que é como se Deus fosse um sol. A gente não tem a total dimensão, mas a gente é tocado pelos raios do sol. Então é como se Deus se manifestasse, mas não em sua plenitude. Existe sempre o elemento do mistério, o elemento de algo que a gente não vai conhecer, mas que Deus permite esses raios paralelos, assim, para que a gente pudesse ter esses vislumbres do que ele seria. E aqui, então, a gente percebe que esse Mishkin, ele é essa própria luz aí lá no romance. Ele se torna essa luz. Então é como se ele, dentro do romance, na narrativa, ele fosse essa presença epifânica, essa presença que traz essa sacralidade, esse divino, essa presença dentro do texto. E aí, né, o Evangelho de João é o mais iluminado dos quatro, além de ser o preferido do escritor. Como eu falei, 58 referências anotadas em seu Novo Testamento. Então, vou ler mais uma citação aqui. No mundo dostoievskiano, a imagem de Cristo é o centro de gravidade. Sua imaginação detinha-se na figura do Filho de Deus, um exame tão apaixonado que é possível ler uma grande parte da ficção dostoievskiana como um resplendor do Novo Testamento. Isso daqui, gente, é algo que precisa muito ser explorado. Existem muitos poucos trabalhos assim que mostrem, dizer que há uma relação entre a obra do Dostoiévski e o Novo Testamento, mas em que medida isso aparece? Como que essa relação está vinculada? Não é? E aí ele compunha a sua arte como um mosaico, misturando a narrativa dos romances, episódios, passagens e imagens bíblicas. O tema de Cristo e o tema do Evangelho não vai aparecer só aqui nesse romance. Existem outros romances em que ele vai trabalhar, por exemplo, em Crime e Castigo tem uma cena em que o personagem do romance, que é o Raskolnikov, ele lê na íntegra João capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. E se você pegar esse trecho do romance, você vai ver que é um trecho literal, ele não pula, ele lê exatamente toda a narrativa do Evangelho de João capítulo 11, ele não pula nada. Então ele gostava, tem um outro romance dele chamado Os Demônios, inclusive até o título, né? Que ele cita Lucas, aquela parte do endemoniado gadareno. Então, existem muitas passagens do Dostoiévski em que ele faz citações literais e o tema do Evangelho é algo corrente em sua obra. Esse daqui é o mais evangélico porque o personagem, ele quis criar a semelhança de um Cristo. Então, esse diria assim, é o ápice. Mas isso não significa que o tema e essas imagens de Cristo e os temas dos evangelhos não apareçam em outras obras que ele tenha escrito. Tá? E aí é exatamente isso, esse movimento e esse entrelaçamento do texto literário bíblico e do texto literário de Dostoiévski. Como que a gente faz esse exercício? Como é que a gente percebe isso? Não é? Eu acho que isso é a grande contribuição, no caso da minha pesquisa, de eu tentar fazer essa aproximação, de eu tentar fazer esse movimento de perceber lá e cá e como que a gente dialoga, né? Pode passar. E aí, essa questão do estranhamento do mundo é um tema também que aparece tanto no Evangelho quanto lá no romance. O comportamento do príncipe, ele escapava às normas usuais. Ele proferia palavras cheias de verdade, com sabedoria profunda.
Isso me lembra, né, muitas passagens em que Jesus, né, ele chegava e falava assim, mas as palavras dele são cheias de verdade. Não se sabe por quê, mas as pessoas acreditavam no que ele falava. Havia um sentimento de verdade ali. O Mishkin, ele carrega isso, ele consegue perceber coisas que as pessoas não percebem. E aí eu não estou reduzindo, né, no sentido de ser um profeta, né, no sentido mais negativo, como um vidente. Não é essa a questão. O Mishkin, ele consegue penetrar as personagens, ele consegue entender a verdade. E como eu falei, essa questão da epilepsia coloca ele na fronteira entre a razão e essa insânia. E há certa renúncia e estranhamento ao mundo estabelecido. Assim como Cristo, parece que o reino de Mishkin, né, em algum momento Jesus fala, né, que o reino dele não era deste mundo, não num sentido escapista, que a gente não tem que ter responsabilidade, não nesse sentido, mas esse estranhamento de um ser que está deslocado, como se ele carregasse uma natureza divina e se sentisse deslocado nesse regime, nessa situação, nesse universo em que agora ele habitava. Então, o Mishkin tem esse deslocamento, tem esse estranhamento. É como se ele fosse uma espécie de um peregrino. Ele está naquela situação, mas ele é mal compreendido. Ele é um ser deslocado, excêntrico, idiota, tipo, meio louco. Assim, ele não consegue ser compreendido na sua totalidade. Então, acho que esse tema do estranhamento é um tema que perpassa o Evangelho, é um tema que está em Mishkin também e está também no Quixote, né? Acho que esse tema também está lá, porque o Quixote também é essa pessoa deslocada. Então, ele aparece também. Então, esse tema do deslocamento, desse estranhamento do mundo, é algo que perpassa tanto os Evangelhos, né, em alguns episódios, como o Mishkin e o Quixote. E outro tema recorrente é o tema da compaixão. A compaixão é um tema extremamente evangélico. Quando eu digo evangélico, eu me refiro a evangelhos, né? Não, acho que isso ficou claro, né? Então, a compaixão. Tem uma passagem muito bonita do Mishkin, que ele conta a história da Marie. Então, tem duas personagens no romance que são personagens assim, muito importantes. Uma delas chama Marie e a outra chama Anastácia. A Marie, ela é uma personagem que ela estava lá na Suíça junto com o Mishkin, nas aldeias da Suíça, e ela é seduzida por um francês e ela é violentada por esse francês. E quando ela retorna para o vilarejo, todo mundo critica a Marie, fala que ela é imoral, fala que ela foi seduzida e tudo mais, e todo mundo despreza a Marie. E a própria mãe dela também tem desprezo e ela se sente tão mal, que ela diz que ela se sente como uma barata, como um inseto. E nessa situação de muita baixa autoestima, de vulnerabilidade, porque a Marie, ninguém estava dando, nem a família dela acolheu ela. O Mishkin, então, chega e dá um beijo na Marie. E aí as pessoas brincam com ele, né? Você está apaixonado dele? Não. Ele fala, o beijo que ele dá na Marie é um beijo de afeto, de carinho, de compaixão. E as crianças, percebendo essa atitude dele, começam então a mudar. As crianças que estavam xingando a Marie, que estavam acusando a Marie, começam a trazer doces para a Marie, guloseimas para a Marie, né? É assim que o texto fala, usa a palavra, guloseimas. Por quê? Porque, além de tudo, ela era tuberculosa e estava já numa fase terminal. Então, essa compaixão que ela demonstra, que o Mishkin e as crianças demonstram com a Marie, é um tema que vai perpassar o romance. A outra personagem é a Anastácia. A Anastácia é uma personagem muito bonita, o texto diz que ela é belíssima, tem um retrato dela logo no começo do romance, e ela é disputada. A Anastácia é leiloada, ela é objetificada no romance. Todos disputam a Anastácia. Tipo assim, quem dá mais para casar com a Anastácia, né? O dote dela é uma disputa, é um leilão. E o Mishkin lida com essas duas personagens de maneira compassiva. Então, em relação a Marie, ele acolhe a Marie, né? E aí, se a gente parar para pensar, por exemplo, em figuras, né, evangélicas que têm esse preconceito
vai, acolhe, dialoga, a gente pode, por exemplo, pensar na mulher samaritana e também, né, não sei, talvez não merecesse esse título, adúltera, se a gente for ver o texto efetivo. Mas eu digo assim, na tradição ela ficou chamada como mulher adúltera, lá em João capítulo 8. E aí, nessa narrativa, na narrativa joanina, a mulher adúltera foi absolvida, perdoada e acolhida, assim como Marie, em contato com o príncipe e as crianças. É interessante que há uma relação também de proximidade entre Mística e as crianças. Se a gente parar para pensar, Jesus também permitia essa aproximação com as crianças. E um dos elementos de Jesus é Jesus estar próximo das crianças. E o Mística está cercado, muitas vezes, das crianças, e às vezes dizem que ele é uma própria criança, porque ele está nessa relação, né, com essas crianças. Já a Anastácia, o amor do príncipe por ela se diferencia por ser um amor gracioso e desinteressado. Ele a trata como uma pessoa e não como coisa, como fazem as demais personagens. Só de olhar para os olhos de Anastácia no retrato, Mística enxerga o sofrimento e a sua dor. No momento em que ele olha o retrato da Anastácia, ele consegue sentir a compaixão e a dor do sofrimento. Ele olha no olho dela e ele percebe que ela é uma criatura que sofre. E aí, enquanto todos os personagens só veem a beleza, só veem o estereótipo da Anastácia, o Mishkin percebe quem ela realmente é. Nem a Anastácia confia em si, mas o príncipe enxerga para além dela mesma. Então é muito bonito, porque se você lê, você percebe isso no romance. Essas nuances, assim, esses insights, você consegue perceber. Você lê o trecho e você fala, não, aqui ele está tendo compaixão. Aqui ele está entendendo a personagem. A personagem às vezes nem se entende, mas ele consegue entender a personagem. É muito bonito isso. E aí, a gente pensando, né, no amor de Deus, né, ele ama como amor ágape, a semelhança do amor elevado e incondicional de Deus. E aí a compaixão, surge como um sinal dessa messianidade de Mishkin. É como se a compaixão fosse um dos sinais dentro do romance, né, de que ele tem esse diferencial. As pessoas não têm compaixão, as demais personagens não têm, mas ele tem. E aí, nesse sentido, ele é um ser deslocado, porque ele ama todos, ele vê o que as pessoas não veem. Pode passar, por favor. Aí, tem essa questão de sentir o sofrimento alheio, né? Que é uma das características da compaixão. Aí você pode pensar, né, em termos de imagem bíblica, essa questão do servo sofredor, de alguém que está e sofre e toma a dor no lugar do outro. O príncipe toma sobre si literalmente a dor da bofetada de outrem. Ele apanha no lugar de uma outra personagem. Tem um determinado momento em que essa personagem deveria levar uma bofetada e ele entra na frente e ele que leva o tapa na cara, né? E aí todo mundo fica espantado. É uma das cenas assim que a gente chama cenas de escândalo, que o Dostoiévski adora essas cenas de escândalo, né? Então ele coloca várias assim nos seus romances. E aí ele vai apanhar, nesse sentido ele vai tomar sobre si literalmente a dor daquela personagem, né? E aí o outro personagem chamado Rogojin, né, diz que Gânia vai se arrepender por ter agredido semelhante ovelha. Ele usa exatamente essa palavra. Ele fala que o Mishkin é como uma ovelha, que ele se arrependeria de ter batido no personagem porque ele era como uma ovelha. Ovelha é um animal que a gente sabe que é obediente, que ele vai pro matadouro e ele não grita, né? Aí nesse caso é descarada, né? É explícita, né? Não sei se essa palavra descarada é até meio impactante, mas é muito explícita essa imagem da ovelha e do cordeiro, que é uma imagem bíblica recorrente. Aí, João Batista, né, ao ver passar Jesus, exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse sentido, simbolicamente, né, esse personagem, Ragojin, é como João Batista, personagem que anuncia a natureza de Cordeiro de Mishkin, de alguém que carrega sobre si a iniquidade de muitos e que intercede pelos seus transgressores. Então há essas relações, assim, é muito interessante a gente perceber. Claro, o Dostoiévski estava criando um texto literário, uma arte, mas essas aproximações, elas são possíveis em termos de
imagens que aparecem em um texto e em outro. Aí tem um quadro, né, que ele vê na casa de um personagem chamado Cristo Morto. E aí essa imagem contrasta a ideia de um Cristo vivo e ressurreto com a imagem de um Cristo morto, definhado, cujo rosto não mostra nenhum traço de extraordinária beleza. Então aqui é um tema, né, dessa questão da morte, da crucificação. E O Idiota não tem ressurreição. É um romance que termina com a crucificação, se a gente for pensar assim em termos. O tema da ressurreição vai aparecer em outros romances, no Dostoiévski, principalmente nos Irmãos Karamazov, que tem uma cena lá chamada A Ressurreição de um Personagem, e esse tema é recorrente, mas não no Idiota. E aí, né, é possível enxergar beleza e ressurreição nesse Cristo? A beleza que salvará o mundo revela-se no sinal desse contrário. O Deus crucificado é esteticamente disforme e impressiona. No Idiota, parece que Dostoiévski não estava preocupado em compor um Cristo ressurreto, mas um Cristo sujeito às vicissitudes da existência dos homens, que tem por fim a morte de cruz. Perdão, tá, gente? Minha linguagem não é inclusiva. Dos seres humanos, da nossa existência. A esperança da ressurreição irá aparecer, como eu falei. Pode passar, por gentileza. E aí, gente, aqui já no final do romance, né? Já estou caminhando também pro final da minha... O que acontece, né? Tem que contar o final, senão... Mas vocês leem, tá? É o processo de leitura, não é só o final, aquela chave, né, que conta o final. A Anastácia, ela morre. O Ragoja mata a Anastácia. Um crime passional. Ele morre de ciúmes e mata ela, crava uma faca na Anastácia. E aí, é um trágico final. E diante do cadáver da Anastácia, o Mishkin ama na mesma intensidade o Ragoja, que é o assassino, e a Anastácia, que foi assassinada. E ele ama igualmente essas duas personagens, e você fala assim, não, ele é idiota, porque não é possível, como é que ele pode estar diante do cadáver de alguém que foi assassinado e conseguir demonstrar amor pelo assassino e na mesma medida pela assassinada? E você percebe que esse tema do amor transcende, fala, não, amar desse jeito só se for um amor divino, porque humanamente falando, não dá. E aí, a divindade do Mishkin é sinalizada, pois só o infinito amor de Deus é capaz de conceder tamanho perdão, compaixão e amor a um homicida. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, né? Dostoiévski citou esse trecho em Lucas. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mishkin é a encarnação do amor de Deus, pois só assim é possível amar Anastácia, assassinada, e Ragoja, um assassino. Ele cumpriu plenamente o mandamento do amor, pois demonstrou e viveu o amor. Pode passar. Aí, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na minha interpretação, essa última cena, ela remete à crucificação, simbolicamente, né? A cena da crucificação na qual Cristo fala, está consumado. Semelhante afirmação poderia ser dita por Mishkin, está consumado, pois tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele cumpre esse amor com as personagens ao longo do romance, e o final é trágico, mas é o cumprimento. Ele amou, o que acontece, né? Pode passar, essa é a última parte, né, do romance. Ele diz assim: o príncipe estava sentado ao lado do Ragoja, na esteira imóvel e calado, e sempre que o doente gritava ou delirava, ele se apressava em lhe passar a mão trêmula pelos cabelos e faces, como se o afagasse e acalmasse. No entanto, já não compreendia nada do que lhe perguntavam e não reconheciam as pessoas. Se o próprio Schneider chegasse agora da Suíça e olhasse para o seu ex-discípulo e paciente, ele, relembrando o estado em que o príncipe às vezes ficava no primeiro ano de tratamento na Suíça, agora desistiria e diria como aqueles tempos: idiota. Então é como se esse final fosse trágico, a semelhança do que foi, por exemplo, a crucificação. A crucificação é um final extremamente trágico. Não há vitória ali. Não há... É como se fosse frustrado um projeto. Tipo, a gente seguiu, agora crucificaram o nosso mestre. E de certa maneira aqui, o final do Mishkin falou assim, ele tá pior, ele voltou a ter epilepsia, o Ragoja vai... O que acontece? O Ragoja agora é um assassino, Anastácia está morta, e agora? Mas foi justamente, ele vai até o fim, até os limites
desse amor. Porque mesmo nessa situação ele está ao lado do Ragoja, afagando e acariciando o Ragoja e tentando acalmá-lo, né? E aí, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, né? O idiota fraco e louco transcendeu o caminho dos homens. Oh meu Deus, eu preciso melhorar esse slide. Agora que eu percebi, né? Atravessando, é porque a gente às vezes pega citações literais e aí os caras não colocam lugar, inclusive a gente, né? O idiota fraco e louco transcendeu o caminho dos seres humanos, atravessando e amando até os fins. Ele foi muito humano e tão divino. Aí a gente tem o tema da loucura de Deus, que no caso é a epilepsia do idiota, a fraqueza e o esvaziamento de Deus que assumiu uma posição de servo, tema da kenosis, né, que é também essa questão do servo aparece muito no idiota, ele é muito servo, né? E o conceito de graça, que tangencia, né, embora não apareça explicitamente, mas o tema da compaixão, da graça, vai tangenciar toda a narrativa. E aí, né, a epifania e o idiota, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O absurdo de Deus para encarnar-se e ter escolhido a figura de servo não é maior que o absurdo de tornar um idiota como símbolo de Cristo. Isso é uma citação de um estudioso de Dostoiévski chamado Luigi Clareyson. E aí esse conceito de epifania, aparecer, mostrar, brilhar, romper, manifestar. Essa aproximação entre o contexto bíblico de epifania e as manifestações de Mishkin. Ele é um personagem que traz em si a presença do sagrado. E aí, outro conceito, né? Um teólogo diz que a verdade na tradição ortodoxa não é um conceito, não é conceitual como um que, mas ela é um quem, ela é uma pessoa. E nesse caso, a verdade em idiota é este personagem, né? Esse contato. A verdade não é conceitual, mas é um encontro, é um evento. Essa presença das personagens com o Mishkin. É revelada como alguém, no caso Mishkin, como uma presença, um encontro, um evento, um momento de relação entre o príncipe e as personagens. Cristo é recriado, né, e ressignificado na literatura de Dostoiévski. E a literatura de Dostoiévski recria e ressignifica o Cristo da literatura bíblica num processo de diálogo. Se os evangelhos ajudaram na construção da personagem, Mishkin, por outro lado, ao ler o idiota, é possível também entender melhor o Cristo dos evangelhos. Esse diálogo enriquece ambas as literaturas, a bíblica e a de Dostoiévski. O título de idiota conferido ao príncipe pode ser também uma ironia. Como pode um homem com essa capacidade total de prescrutar o outro ser um idiota? Ser idiota é uma virtude. Religião e literatura se aproximam e se tocam no universo da linguagem. E aí Dostoiévski não é apenas livro, mas acreditar. É isso, gente. Obrigada, muito obrigada.